O sertão é tratado em diversos livros da literatura brasileira. A evolução do tema desde a década de 1930, com autores como Graciliano Ramos e Raquel de Queiroz, até os dias atuais, com Itamar Vieira Júnior, é abordada pelo crítico literário Vander Melo Miranda, neste episódio da série Saberes da Terra. A palavra sertão, né, à medida que ela foi sendo usada pela literatura, ela foi adquirindo outros significados. Em Alvarenga Peixoto fala de incultas brenhas, ainda no século XVIII, e já aí nós podemos dizer que o sertão adquire foros literários, pois desde a colônia, sertão era o vasto espaço de terra interior, né, do país, que era pouco habitado. Daí o desertão se diferencia da faixa litorânea mais habitada. Essa contraposição sertão-mar sempre vai, de alguma forma, permear o imaginário brasileiro sobre isso. Mas vai ser em Euclides da Cunha que o sertão passa a figurar na literatura brasileira com um lugar de grande destaque. E um lugar geograficamente bem delimitado, embora a extensão, né, e a diversidade do sertão já esteja presente no título, no plural, né, porque é os sertões. E Grande Sertão Veredas, mais uma vez, delimita o espaço do sertão e, ao mesmo tempo, estende, metaforicamente, o espaço do sertão. Riobaldo vai dizer, a certa altura, o sertão é do tamanho do mundo. Então, sempre há essa extensão e contração nos livros que vão tratar do sertão. Então, isso é interessante ver em outros livros que vão tratar da questão, como, por exemplo, Vidas Secas, de Graciliano, que é de 1938, o Seara Vermelha, de Jorge Amado, que é de 1946, o 15, de Raquel de Queiroz, que é de 1930, Pedra Bonita, de José Lins do Rego, de 38, que são expoentes daquilo que se convencionou chamar regionalismo de 30. Né? É interessante notar, né, que a maioria desses livros na década de 30 e 40, que vão tratar do sertão, vão tratar da seca e dos retirantes. É claro que vai estar presente, né, na poesia de João Cabral, de Melo Neto, principalmente Morte e Vida Severina, até o sertão, mais recentemente tratado por um livro como Torto Arado, nos contos de Dora Maar, ou Odisseia, do mesmo autor, Itamar Vieira Júnior. Esse seria um trajeto, um percurso muito sintético, né, do tema do sertão na literatura brasileira. Então, é esse espaço do conflito, né? Esse espaço da diferença social, né? Da diferença linguística. É muito importante isso para a literatura, as várias formas regionais que vão sendo, que os autores, os escritores vão lançando mão para dar conta do sertão, né? Transformar o sertão em linguagem, né? Literariamente, isso é que é importante. E só no momento em que ele se torna linguagem que ele pode ser comunicável. João Cabral, né, nasceu em Pernambuco, filho de uma família de senhoras de engenho, o que vai ser muito importante, né, vai ser decisivo na obra dele, né, essa origem dele de ser de uma família de senhoras de engenho. Ele vai ser diplomata e, como diplomata, ele vai servir na Espanha, e Pernambuco e Espanha vão passar a ser os dois territórios simbólicos da poesia do João Cabral. A poesia dele é engraçada, que a poesia dele, ele é um menino da parte verde do Nordeste, né, da cana-de-açúcar, das terras férteis, mas a poesia dele é uma poesia seca, da terra seca. Ele é da Casa Grande, não tem como ele não fingir que não é. Né? Ele é um filho da Casa Grande, mas ele como que escolhe o outro lado, né, para fazer poesia. Ele escolhe fazer a poesia desse outro que é o sertanejo. O compromisso político da poesia dele e o rigor se deve a passar
a informação ou o ponto de vista dele sobre as questões sociais da maneira mais objetiva possível. Uma poesia rigorosa e com esse rigor, né, construtivista, a gente poderia chamar a poesia dele. Então, ele é o poeta do sol causticante, né? Do sol causticante como aquilo que ilumina todos os espaços e não deixa nada na sombra, que vem para iluminar, para esclarecer, de certa maneira, né? A poesia dele, mesmo que ele não queira, tem um tom pedagógico, né? De ensinar o que é o sertão, de ensinar como é a vida nesse sertão, e para isso ele tem de ser rigoroso. Morte e Vida Severina, como o subtítulo indica, é um ato de Natal pernambucano. Na maioria das vezes, né, esse ato de Natal conta o episódio da vida de Jesus, como o Morte e Vida Severina, que o nascimento da criança é como se fosse a esperança, né? O menino que nasce é uma nova esperança que acontece. Ele dá autorização para que a peça seja montada, né? Morte e Vida Severina, o TUCA, né? Que é o Teatro Universitário, da Universidade Pontifícia Universidade Católica, ele autoriza o Chico fazer as músicas, porque o Chico é filho do Sérgio Buarque, de Holanda, ele era amigo do Sérgio Buarque, ele vai ver uma representação e ele fica impressionado, porque a peça é ovacionada, né? E ele fica muito, muito impressionado com isso. Assim, é importante porque a poesia dele não pretende ser um mero mensageiro, porque a estética nunca é para ele um suporte. A estética é para ele a maneira de resolver um problema ético. Então é antes da ética que resolve um impasse estético. E ao fazer isso, torna a poesia ativamente política. Ela te comove imensamente, essa poesia, né? Porque ela tem essa... Apesar de tudo, né, ela tem essa empatia com o outro, né? O Cabral tem essa empatia com o outro, né? De tentar, né, dar voz a esse outro, né? Então, ele está dando uma contribuição para a história social brasileira a partir desses poemas, né? Porque ele vai atingir esse grande outro, né? Que permanece essa massa de excluídos da sociedade brasileira. O Itamar ele é geógrafo, estudou na universidade, tem um emprego público, né? Que nessas viagens de geógrafo que ele fez no interior do país, que ele foi tomando contato com essa realidade que ele, na cidade grande, não recebia notícia disso. Então, é uma espécie, quase que um mundo novo que se abriu, né? E aí ele vai transmitir isso, né, para os leitores, né? E o livro que fez muito sucesso, né, o Torto Arado, realmente é um livro belíssimo, né? Já não é mais aquele regionalismo de 30, né? Já é um outro sertão, um sertão, já vamos dizer, em que já foi atravessado pelo agronegócio, é uma realidade talvez mais maquínica, né, do que a anterior, não sei se menos ou mais cruel, mas de qualquer forma é uma outra realidade. Então, agora já não é mais o retirante, agora é o trabalhador rural, que não recebem salários, né? Eles recebem apenas o direito de construir casebres e cultivar hortas de terras. São todos descendentes de negros escravizados. Essa, digamos, é a situação do livro, né? Tem as duas irmãs que vão contar a história, né, da Bibiane e Belonísia, que moram nessa fazenda Água Negra, que é uma espécie de síntese do sertão brasileiro, e suas relações sociais, o latifúndio e o trabalho servil, marcado pela violência e também pelas crenças, lendas e religiosidades próprias da nossa mestiçagem cultural, né? E da ancestralidade africana. O que traz de novo o sertão para essa questão fundiária é a discussão ao mesmo tempo da questão feminista e da questão racial. Eu acho que por isso que o livro fez tanto sucesso, né? Porque ele traz essa nova perspectiva do sertão, né? O sertão agora já está atravessado pelo agronegócio, né? E o que é o agronegócio? O agronegócio é o desertão de novo, né? Toda a vida social e biológica
foi completamente lá mudada no sertão com a entrada do agronegócio, né? Das grandes fazendas produtoras, né? Já são empresas, né? Já não são mais propriedades de um senhor de engenho. Eu acho que o Itamar foi muito hábil nisso, né? Tomar esse momento histórico que nós estamos atravessando, né? E trazer à tona a discussão todos esses elementos que são cruciais como forma de resistência também contemporânea, atual, né? Então eu acho que aí ele está juntando, né? De uma outra maneira, né? Do João Cabral, mas ele está juntando essa questão da literatura, né? E do compromisso político, né? De uma ética, de uma estética, de uma política. Eu ainda sou um que acho que a literatura é uma espécie de salvação. Para mim sabe? Uma espécie de tábua de salvação. Então, por isso que eu acho que ela é uma forma de resistência. É uma necessidade, né? De dar testemunho dessa época, né? Porque daqui a 300 anos, né? Alguém vai ler esses livros e falar, olha, eles pensavam assim, o modo de vida deles era assim, a sociedade funcionava dessa maneira, né? Muito mais do que os documentos oficiais. Né? Talvez por isso que ela resista ainda, né, hoje.